Sejam todos muito bem-vindos a esse segundo episódio da série Finanças e Mentalidade. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu aconselho, antes de você iniciar esse daqui, você assistir o anterior. Por quê? Nós fizemos uma série para que você possa aprender de forma completa sobre como funciona a sua mente relacionada ao dinheiro. E o primeiro episódio foi muito importante para você entender isso. A gente falou ali os conceitos básicos e hoje nós vamos entender um pouco mais como que as crenças financeiras, elas nascem na nossa vida. Porque a gente aprendeu, a gente não nasceu com elas. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Mas aqui eu já quero trazer para você que eu não quero que você culpe ninguém pelo que a gente vai estar falando aqui. Apesar desse conhecimento ter vindo de pessoas próximas, amigos, ali parentes, amigos, pessoas que talvez você ama muito e talvez te ensinaram de forma errada. Mas eu tenho certeza que essas pessoas deram o melhor que elas podiam. E talvez ensinaram aquilo que elas aprenderam. Talvez não é o mais correto, talvez sejam até mentiras, mas que infelizmente são passadas às vezes até de geração para geração. Mas eu tenho certeza que você ouvindo esse episódio aqui, muitas das coisas vão ser quebradas. Você vai viver um novo tempo na sua vida. Antes da gente iniciar, eu quero pedir você para estar inscrito nesse canal, para você acompanhar tudo o que está acontecendo. E também, óbvio, curte aí e compartilha com pessoas que você tem certeza que vai fazer sentido para elas também assistir. Por quê? Isso ajuda a gente a entender aqui, né, junto com a nossa equipe, que está sendo bom. E se tiver algo que não está legal, ou você quiser comentar algo aí pra gente, dar alguma sugestão, né, ou se algo que a gente esqueceu de falar aqui, ou alguma chave que você aprendeu, esteja comentando, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom esse compartilhar e a gente vai estar lendo e respondendo cada uma delas. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, nossa primeira escola financeira quase sempre foi aonde? Dentro da nossa casa, com a nossa família. E eu sei que é o primeiro lugar onde a gente aprende sobre finanças. E talvez não porque os nossos pais eles nos ensinem diretamente, mas talvez você aprendeu pela forma que seus pais gerenciavam as finanças. Quem sabe você veio de uma família muito poupadora, né? Aquela família que segura todo o dinheiro, às vezes até chega a ser avarenta, não gasta com nada, vocês quase não saíam para viajar, para fazer algo juntos, né? Talvez você teve um período na sua infância ali, talvez até bem escasso. Talvez não por falta tanto de dinheiro, mas porque com receio dos seus pais de gastar o dinheiro que tinha. Então, pode ser que você tenha crescido com essa mentalidade também. Ou talvez você nasceu numa família onde os gastos eram bem exagerados. Onde se tinha dinheiro, fazia-se de tudo, né? Você talvez tinha até acesso aos melhores presentes, melhores condições, só que você percebia em alguns momentos ali que aquilo deixava até a sua família em situações difíceis, né? E aí você pode ter ouvido muita coisa da sua família. Infelizmente, às vezes a gente ouve da nossa família, de parentes, pessoas próximas, às vezes até quando a gente é de uma condição financeira um pouco menor, de uma classe, né, mais baixa, que todo rico é desonesto, que a pessoa que tem dinheiro ela não presta, provavelmente ela é corrupta. E isso, cara, tem que ser quebrado na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque tudo aquilo que a gente rejeita, a gente não acaba recebendo. Então, se você tem uma rejeição com pessoas que têm dinheiro, que têm uma condição financeira melhor, pessoas que são ricas, muito provavelmente você não vai ascender a esse lugar, porque dentro do seu coração existe um bloqueio. Eu tenho familiares, pessoas próximas, que eu lembro que quando passava alguém com um carro melhor, ou a gente via a pessoa comprando algo, né, maior do que as condições das pessoas que estavam no meio, a primeira fala era, não, essa pessoa aí tá vendendo droga, essa pessoa aí está envolvido com política. Nunca era por mérito das pessoas. Então, independente do que as pessoas estão fazendo, sempre que hoje eu vejo uma pessoa que tem uma condição melhor do que a minha e que às vezes tem um carro, uma casa ou algum bem material que eu gostaria de ter, uma das coisas que eu faço é sempre abençoar essa pessoa. A minha esposa, a gente sempre, quando a gente vê algo assim, a gente fala que Deus abençoe essa pessoa e que a gente também receba algo igual ou melhor. Porque eu não quero que a pessoa tenha, eu quero ter o meu. E às vezes a gente acredita que para a gente ter algo, outra pessoa ela precisa perder. Isso não é verdade. Todo mundo pode viver algo melhor na sua vida. O problema não é ter emprego, é acreditar que existe apenas um caminho possível. Por que eu botei essa frase aqui? Porque às vezes é algo que você viveu ali
na sociedade, no seu trabalho, talvez na escola. Quem sabe você aprendeu que você precisa ter um emprego fixo, às vezes você precisa fazer um concurso público, e esse é o único caminho. E o meu problema aqui, tá, não é com quem trabalha de CLT, carteira assinada, não é com quem faz concurso público. Eu não quero que todo mundo empreenda, eu só quero que todo mundo tenha liberdade de aprender sobre isso. Sabe por quê? Porque eu vim de uma escolarização e de um lugar que eu não sabia que eu poderia ser empresário. A minha mente só foi aberta depois que eu frequentei lugares e conversas de pessoas que me mostraram que existia outro caminho a não ser um operário de uma empresa. E não tem problema nenhum você trabalhar numa empresa. Só que o meu problema é quando uma pessoa ela fica num lugar e ela fica estagnada. Então eu acredito que se você hoje está num emprego, se você hoje se você tem um concurso público, busque crescer, seja na empresa que você está. Se a empresa que você está não está te dando condições de crescer, busque um lugar melhor. Se você está ali, se você fez o concurso público e passou e hoje você recebe bem, por que você não continua estudando, fazendo outros concursos e receber ainda melhor? Isso tudo é para crescimento. Só que, infelizmente, a gente é moldado pela sociedade e, às vezes, pelo trabalho, pelos nossos professores, e essas crenças ficam na nossa mente que a gente precisa ter um emprego, e esse emprego fixo, porque a gente precisa de estabilidade. E a estabilidade ela não existe. Independente de onde você esteja, o mundo muda, as coisas mudam, e você a qualquer momento, hoje, você pode estar num bom emprego durante anos, e amanhã talvez não está mais. Por quê? Estabilidade, ela não existe. Por isso, é preciso sim, você buscar sempre crescer na sua vida. Eu sempre falo com as pessoas que estão comigo, as pessoas que são meus mentorados, empresários que andam comigo, que é sempre importante a gente se colocar na zona de desconforto. Por quê? Porque se a gente não fizer isso de forma racional, a vida vai fazer isso pela gente. Quem sabe hoje você é uma pessoa que está estagnada e não busca crescer. Está tudo bem, mas crises financeiras já aconteceram muitas vezes. E sem dúvidas, vão acontecer algumas outras. Situações difíceis vão acontecer. A vida é assim, no mundo tereis aflições, já diz a palavra. Só que nós precisamos, a cada dia, buscar melhorar, sair da zona de conforto. Para quê? Para que a gente possa sempre estar à frente dessas situações. E quando vier um problema, uma situação difícil, algo ruim, você estará fortalecido, porque você está sempre um passo à frente. Porque senão nós entramos numa corrida de rato. Quem nunca leu, eu indico ler o livro Pai Rico e Pai Pobre. É um livro que me desatou na área das finanças e eu tenho certeza que vai desatar você também. E ele fala da corrida de ratos, onde é o quê? A pessoa, ela trabalha, ela paga as contas, fica sem dinheiro e continua trabalhando para pagar as contas, fica sem dinheiro, trabalhando e fica para sempre nessa vida. Quantas pessoas vivem nessa condição e não saem nunca? Quem sabe você é essa pessoa? Porque uma mentalidade operacional que colocaram em nós e que às vezes a gente não consegue sair disso. Mas com as aulas que você está recebendo aqui, com a sabedoria que você está ouvindo nesses vídeos, nesses episódios, eu tenho certeza que você não será mais essa pessoa, mas você vai conseguir desenvolver algo para sair desse lugar. Outra coisa que eu coloquei aqui: 2 pessoas podem dividir a mesma casa e ter 2 mentalidades completamente diferentes. Isso aqui eu quero falar principalmente sobre parceiros, né? Pessoas que são casadas. A gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente casa, normalmente o marido ele está com uma mentalidade, a esposa está com outra, e é importante que vocês alinhem isso, principalmente antes de casar. Mas se você, né, já chegou aqui nesse lugar casado, talvez você vai ter que agora, né, investir um pouco mais em treinamento. Então, treinar a pessoa junto com você para que vocês possam crescer junto nessa área financeira. Porque tem pessoas que às vezes vão vir com uma cultura da família, que às vezes ela gasta muito, o outro que economiza demais, e quando vocês se juntam tem um choque ali. Então são coisas que vocês precisam junto estar aprendendo e crescendo e desenvolvendo. Foi algo que eu e a Magda nós fizemos, porque a minha família era de uma forma, a dela era de outra, e quando nós casamos teve um choque cultural ali. Mas a gente juntos, buscando aprender, buscando também quebrar o orgulho, entender que muitas das coisas nós erramos, estávamos errados naquilo que a gente tinha aprendido e mudando a nossa mentalidade. Inclusive um assunto que eu quero trazer aqui, que não está em pauta, mas eu lembrei aqui, quero trazer para você, que está casado,
que o seu sonho pessoal, né, quando você casa com uma pessoa, ela se torna o sonho da outra. Da mesma forma, o sonho da pessoa ela se torna o seu. Porque eu vejo muitos casais que eles têm finanças, inclusive, separadas. Eu não acredito que essa é a melhor forma de gerir as finanças de um casal. Inclusive, eu lembro de uns amigos nossos que o marido ele tinha um emprego muito bom, e ganhava financeiramente bem, e a mulher ela trabalhava num lugar onde ela recebia muito menos. E ela teve que trancar a faculdade dela, porque o dinheiro dela não dava para pagar todas as contas e a faculdade. E o marido não quis ajudar. E eu fiquei, assim, muito pasmo com essa situação, porque eu penso, se a mulher ela finalizar a faculdade, conseguir um emprego melhor, logo a renda da casa vai aumentar. Mas eu percebi que naquela casa era dividido. Inclusive, depois eu descobri que a esposa não sabia quanto o marido ganhava e o marido não sabia quanto a esposa ganhava. Então são coisas que acontecem talvez nos lares e que talvez ao invés de somar, divide. Então se você está vivendo assim, repense a forma com que você está vivendo a sua vida financeira em casal. E para a gente poder finalizar aqui, algo que eu quero colocar. Algumas pessoas não têm problema com dinheiro. Ela tem culpa em relação ao dinheiro. E por que é essa culpa? Às vezes vindo da própria religião. E não é falando mal de religião, não é falando mal de igreja, mas infelizmente, às vezes a gente ouve de pessoas religiosas que tiram texto fora do contexto e às vezes arrumam até pretexto para poder falar coisas que não têm a ver com aquilo que a palavra realmente traz para a gente de verdade. Talvez você já ouviu falar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma mentira, porque a Bíblia ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o problema nunca foi o dinheiro, mas é onde está o seu coração. Às vezes você já ouviu lá falando que é mais fácil o rico, né, entrar no céu do que o camelo passar no fundo de uma agulha, ou que Jesus pediu ao jovem rico para que ele pudesse entregar todo o seu dinheiro. Eu não vou falar sobre isso hoje porque vai estender um pouco mais, mas tudo isso tem um contexto onde não vai falar que é um problema você ter dinheiro. Inclusive o apóstolo Paulo ele fala, diga aos ricos, para que eles também sejam ricos em generosidade. Ele não diz para que a pessoa entregue o dinheiro dela ou fique sem nada. Pelo contrário, ele fala, diga aos ricos para que também sejam ricos em generosidade. Inclusive o próprio Jesus, ele tinha um discípulo oculto, que era José de Arimateia, que era um homem que tinha muitas boas condições, que inclusive patrocinava o ministério de Jesus. E esse homem, Jesus nunca pediu para que ele devolvesse todo o dinheiro dele, entregasse aos pobres. Pelo contrário. Mas o jovem rico pediu. Por quê? Tem um motivo e eu quero deixar isso aqui aberto para que você possa estudar. Então, esse foi o episódio de hoje. Tenho certeza que foi de crescimento. Nós entendemos aqui da onde muitas crenças limitantes vêm na nossa vida e às vezes nos atrapalham de viver algo melhor na nossa vida financeira. E para o próximo, né, nós vamos falar sobre como nós administrarmos melhor esse dinheiro, né? E quais são os perfis financeiros que existem para você tentar entender qual que é o seu e qual é o melhor perfil financeiro para que você possa ter uma mudança de fato na sua vida financeira, certo? Esqueci de alguma coisa? Os meninos aqui estão me ajudando? Tudo certo? Gostaram? Então, se vocês gostaram, aí que você esteja curtindo, compartilhando com outras pessoas, né? Não se esqueça de se inscrever para receber os próximos episódios, tá? E para poder finalizar, que Deus te dê discernimento e sabedoria. Para quê? Para viver uma vida com excelência, com paz e prosperidade. E até o próximo episódio.